Landim, tutor de História Projeto Feynman. E agora, para a continuação da nossa aula sobre o segundo governo Vargas, né? O governo democrático de Vargas. E agora falando sobre a criação da Petrobras, a questão do petróleo, né? Então, como eu já tinha dito anteriormente, existiam os liberais e os nacionalistas, né? Os liberais também eram chamados de entreguistas, de um jeito pejorativo, porque acreditavam que eles queriam entregar as riquezas naturais do Brasil para potências do exterior, né? E o que então isso tem a ver com o petróleo, né? O debate do petróleo era se o Brasil deveria ter o monopólio, o Estado brasileiro deveria ter o monopólio da extração do petróleo, se deveria ser criada uma empresa estatal para fazer essa extração e refino do petróleo no território nacional. Então, teve toda uma campanha midiática. Monteiro Lobato chegou a apoiar Getúlio Vargas, lembrando que Monteiro Lobato foi preso durante o Estado Novo, né? E chegou a apoiar o Getúlio Vargas nessa questão do petróleo, né? Da nacionalização do petróleo. E acabou que os nacionalistas vencem, só que vencem com um acordo, né? Foi criada a Petrobras, né? Só que a empresa estatal, né, para detentora do monopólio da pesquisa, exploração e refinação do petróleo do Brasil, só que a comercialização de derivados de petróleo poderia ser feita por empresas privadas. Então foi meio que um pacto assim, entre os liberais e os nacionalistas. Né? Também nesse período foram criados como assim, coisas importantes que a gente pode citar como foram criados nesse período. Em 1952 foi criado o BNDE, que hoje em dia é o BNDES, né? Para reunir o dinheiro necessário à industrialização. Foi criado o Banco do Nordeste e também foi criado o Instituto Brasileiro do Café. Foi criada a Eletrobras para organizar e administrar os investimentos em energia. Também foi criado em 1954 o Seguro Agrário. Em 1954 também foi criado a usina elétrica de Paulo Afonso, na Bahia. E também foi iniciada a construção da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Então, foi exatamente esse projeto desenvolvimentista, né? Então, ele vai criar também órgãos teóricos, né? Para servir também para contribuir com esse desenvolvimento, né? A Escola Superior de Guerra, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES, é fundado nessa época. O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, também funciona nessa época. E eles passaram a formular um projeto político de combate à subversão da ordem e a garantia do modelo de desenvolvimento econômico proposto pelo governo e apoiado pelos militares. Então, IPES e IBAD é bom associar com os militares, porque realmente vai ser importante mais tarde, principalmente na parte quando a gente vai falando de Goulart. Enfim, então, nessa época aqui, o Brasil experimentou uma certa modernização acelerada, né? Então, ocorreu o êxodo rural. Essas classes formaram a base do populismo, né? Que seria muito característico depois do segundo governo de Vargas e também durante o governo de Vargas, né? Os elites foram capazes de controlar essas camadas sociais, né? Porque eles conseguiram responder essas demandas com as leis trabalhistas, enfim. E ele teve que fazer reformas econômicas e projetos desenvolvimentistas para, digamos, responder aos anseios populares, né? Aumento de salário, etc. Então ele teve que ficar sempre balanceando, né? Por um lado o desenvolvimento econômico, por um lado os interesses das elites, por um lado os interesses do povo, esse meio malabarismo assim que o Vargas foi fazendo. E então, o Vargas ele queria dotar o Brasil de um parque industrial nacional com autonomia diante do capital internacional. Só que ele não era oposto ao capital internacional, ele só queria ser autônomo. E ele apenas defendia o maior controle do Estado sobre ele. Sobre ele quem? O capital internacional, né? E a indústria nacional, no geral. Só que esse projeto do Vargas não estava se realizando, porque não tinha dinheiro, né, no país, e também os americanos não estavam dando apoio. Então, ele vai entrar em choque, né, com os entreguistas, por exemplo, na questão do petróleo, e problema da remessa de lucros, né, que é aquela lei lá que foi barrada no Congresso, a lei de lucros especiais, né, que não podia, que as empresas estrangeiras instaladas no Brasil não poderiam enviar mais que 8% de seus lucros para o exterior. E essa lei foi barrada, né, no Congresso. Então, ele vai começar a entrar em choque com essas oposições, né? E esses setores das camadas populares, então nesse contexto, né, ocorreu uma greve de 53 que marcou a mudança de sua prioridade para aliança com os trabalhadores, né? Porque ele viu que se aliar com aquelas estruturas, digamos, mais conservadoras não estava dando muito certo. E ele vai começar a ocorrer greves e reivindicações salariais, porque eles estavam com baixos salários e elevado custo de vida. E os movimentos populares vão acabar se radicalizando.
E isso vai acabar levando, é um fator que desencadeia a crise política que levaria ao fim do governo Vargas, né? Porque a UDN, que é um partido conservador, né, liberal, que vai contra esses movimentos trabalhistas, né, vai cair em cima, né, mais do que já tinha caído, né, desde o início. E a imprensa, com Carlos Lacerda, né, que também é ligado à UDN, e vai começar a criticar o governo, criticar o governo, criticar o governo. E o Getúlio perdeu apoio dos militares, né, não tinha apoio deles. E ele propôs, né, por causa de uma proposta, né, do seu ministro do Trabalho, João Goulart, de aumentar o salário mínimo de 100% para recuperar o poder aquisitivo das classes mais baixas. Só que isso teria efeitos negativos na inflação e na economia em geral, principalmente na classe empresarial, na classe média e nas forças armadas. Então os antigetulistas passaram a pedir abertamente a intervenção dos militares no governo do Getúlio Vargas. E para completar essa história ruim aí, vai acontecer um atentado na rua Toneleiros. Então, é um atentado contra Carlos Lacerda, um opositor de Vargas. E quem foi o mandante? Gregório Fortunato, comandante da guarda pessoal de Vargas. Então Vargas é incriminado e tal, só que ele não tinha nada a ver com isso. Só que essa pressão excessiva sobre ele acaba levando ele ao suicídio. Ele escreve uma carta emotiva lá, dizendo que ele sempre foi defensor do Brasil, do povo brasileiro, das riquezas nacionais. Ele dizia que saía da vida para entrar para a história, né? Então, ele continuou, né, levando a cargo que ele tinha feito no Estado Novo, né? Legislação trabalhista, nacionalismo econômico. Então, não era algo novo, né? Só que a crítica dele, muitas vezes, acusava ele de instalar no Brasil uma república sindicalista, igual a que Perón havia instalado na Argentina, né? Então, a ala extremista da oposição, liderada por Carlos Lacerda, acusava de corrupção as pessoas ligadas ao governo, mesmo que sejam acusações falsas, sabe? E isso acabou deixando o clima político insustentável e o Vargas se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Aí quando ele morre, né, assume a presidência o Café Filho, que ele deveria completar um mandato presidencial. Aí o Ministério do novo presidente era conservador e formado basicamente por políticos da UDN, que era um partido anti-getulista. Então, em 1955, houve novas eleições para a presidência e o vencedor foi Juscelino Kubitschek, da coligação PSD-PTB, e o vice, João Goulart, afiliado político de Getúlio. Aí a UDN está sempre sendo derrotada, né, como vocês podem ver. E tinha Carlos Lacerda, seu mais extremado porta-voz, pregava abertamente o golpe para impedir a posse dos eleitos, né? Então ela perdeu várias vezes e ainda queria dar golpe, né? E Café Filho, ele acaba sendo afastado da presidência por motivo de doença e assume a presidência Carlos Luz, presidente da Câmara e ligado ao DN. E ele assume a ideia de golpe e não pretendia empossar os eleitos. Só que o general Lott, que era o ministro da guerra e era um general legalista, né? Ele deu um golpe preventivo, derrubou o Carlos Luz e o Carlos Luz foi declarado impedido pelo Congresso Nacional. E assim, assumiu o poder o presidente do Senado, Nereu Ramos, que deu posse aos eleitos de forma normal em janeiro de 56. Então já teve uma crise política aí para o JK assumir. Enfim, vamos agora para o governo do JK. Muito obrigado.